Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos proludiar um dos momentos mais positivistas da história da humanidade, ou se calhar, vendo com outro tipo de enquadramento, provavelmente um dos momentos que é visto com esta ideia positiva, esta ideia de otimismo e nesta ideia de contraste com um momento um pouco mais sombrio que o antecede. Isto atendendo, claro, à terminologia utilizada para caracterizar os diferentes momentos históricos. Ora, para ser bem mais preciso, nós vamos começar a preludiar a Idade do Renascimento. A Idade do Renascimento é precisamente, como o próprio termo indica, um efeito ou um ato de renascer, não é? Uma espécie de revitalização ou ressuscitar. Pelo menos é isto que a palavra, a raiz da palavra, a etimologia dela aponta, essa originalidade. Portanto, se é preciso renascer, então claramente algo tem que morrer. E neste caso em concreto, para caracterizar a época como um renascimento, o que tem que morrer é a época antecedente, que, como nós já sabemos, é a tal Idade das Trevas. Ora, porquê é que a Idade das Trevas se chama Idade das Trevas e porquê é que o Renascimento se chama Renascimento? Isto são dois aspectos que são absolutamente fundamentais antes de nós tentarmos abordar qualquer tipo de conjuntura filosófica, porque o que caracteriza o programa é efetivamente esta inclinação e esta abordagem filosófica, epistemológica, ontológica, intelectual e etc, tudo dentro deste domínio do que realmente caracteriza a propriedade intelectual humana, mas a verdade é que, como eu também já citei em episódios anteriores, é que nós precisamos sempre de ter uma conjuntura histórica, uma conjuntura geográfica, geopolítica, para conseguirmos efetivamente entender estes avanços ou retrocessos, mas não precisamos propriamente de caracterizar desta forma como se fosse avanço e retrocesso, simplesmente estas mutações, estas alterações, iterações e tudo isso que eventualmente são adotadas no pensamento do coletivo humanitário, não é? Por assim dizer. Ou seja, precisamos de perceber intimamente a conjuntura histórica para conseguirmos alumiar devidamente determinados pensadores e determinadas ideias e pensamentos e porque é que elas surgiram nesse momento ou porque é que até ganharam força, porque, como nós já verificámos, muitas das ideias de uma certa contemporaneidade são simplesmente o ressalvar e o sublinhar e subscrever pensamentos que são muitas das vezes bem antecedentes. Acontece, por exemplo, com Aristóteles e Platão, que foram imediatamente recuperados para tentar conciliar a razão e a fé, como temos vindo a verificar nos últimos episódios. Ora, Renascimento ou Renascença, é o nome dado ao movimento da reforma artística, literária e científica que teve na origem no século XIV, na Itália mais precisamente, e que depois consequentemente se espalhou para o resto da Europa. E durou mais ou menos até o século XVI. E nós vamos abordar com bastante escrutínio, se calhar, este período. Vamos falar sobre Maquiavel, vamos falar também sobre outros pensadores, mas para já precisamos de entender efetivamente que esta palavra significa mais concretamente o ato de renascer e pode ser o tal sinónimo de reformulação. Ouve-se aqui uma gaivota, depois estou junto ao mar, portanto não leves a mal, não é efeito sonoro. Pronto, de acordo com alguns autores, o Renascimento foi um movimento de ruptura. Foi um movimento de ruptura precisamente por aquilo que eu disse anteriormente, porque surgiu em oposição à tal escuridão cultural e intelectual que se verificou na Idade Média. Nós também já vamos falar um bocadinho sobre o porquê disto ser um bocado... não é propriamente o termo mais apropriado para caracterizar realmente esta Idade Média, de caracterizá-la como uma escuridão e como uma espécie de altura sombria na humanidade, de alta estagnação intelectual, porque nem faria justiça aquilo que temos vindo a falar nos últimos episódios, onde estamos a falar de pensadores tão grandiosos como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, mesmo os pensadores filosóficos que emprestaram a sua obra, vindas do Islão. Portanto, naturalmente que nós já falámos sobre estas personalidades que são efetivamente intelectualmente muito úteis até para se compreender os argumentos ontológicos e para se compreender e perceber efetivamente os avanços até no esforço conciliatório da razão com a fé.
Portanto, não é propriamente uma definição justa quando se fazemos esta associação de Idade das Trevas como essa tal escuridão intelectual, porque efetivamente foi um período até bastante colorido no sentido festivo, no sentido carnavalesco, no sentido até dos cristãos devotos que tentaram efetivamente conciliar os aparelhos da razão com o esoterismo da fé e fizeram um excelente trabalho no sentido em que conseguiram conciliar até aquilo que parecia inconciliável, nomeadamente a própria obra aristotélica com o cristianismo e com o monoteísmo da altura. Portanto, não faz grande justiça, e nós já vamos falar mais concretamente até quem foram os pais desta designação e porque é que esta designação ainda hoje impera da Idade das Trevas. Mas, portanto, isto foi o Renascimento, foi por isso que este conceito ganhou força, precisamente porque está nesse antagonismo naquilo que se verificou na Idade Média, não é? Porque a verdade é que há muitos autores que defendem que o Renascimento foi um movimento de separação de muitas filosofias da época medieval, e outros indicam que foi um movimento de continuidade e que por isso está inevitavelmente relacionado com a Idade Média. Portanto, não existe propriamente um consenso ou uma opinião consensual ou uma opinião, esta é claramente uma opinião que se calhar predomina e ficou comumente designada desta forma, da mesma maneira que nós designamos os pré-socráticos e os pós-socráticos devido à influência de Sócrates, e da mesma maneira que nós designamos o nosso tempo como antes de Cristo e depois de Cristo devido à personalidade de Cristo. Portanto, é preciso terem atenção que isto são simplesmente termos técnicos e o que interessa é precisamente perceber os conteúdos e porque é que se ficou caracterizado dessa forma. Tirando isso, temos que ver as valências e o que realmente é preponderante analisar em todos estes momentos, evidentemente. Ora, durante o Renascimento é que surge o tal humanismo. Este humanismo veio substituir o teocentrismo, que era uma das características da Idade Média. Nós também já falámos muito na ideia do legado do Império Romano do Ocidente para a Igreja Apostólica Romana, e que se tentou fazer uma espécie de teocracia, onde a Igreja acabava por ser era a tal ideia do Santo Agostinho da cidade de Deus e da cidade do homem, esta tal ideia de conciliar as duas coisas que acabou por ter umas grandes implicações políticas. Nós também já vimos isto, até um pouco, é neste período da Idade Média, pelo menos na Idade Medieval, que também acabam por surgir, até com Filipe Belo de França, acabam por surgir os conceitos de nação, os conceitos de nação que não havia propriamente antes disto. Havia uma conceitualização um bocado mais tribais, daqueles resquícios do Império Romano, mas acaba por ser neste vai e vem, ou pela espécie desta oposição constante entre a Igreja Apostólica Romana como força centralizadora e a continuidade do Império e determinadas entidades localizadas, que se começou a criar bases nacionais, porque se contestava um pouco este teocentrismo. O teocentrismo teve momentos neste intervalo de tempo que caracteriza da Idade Média. Teve momentos em que teve mais no seu auge, por assim dizer, e teve outros momentos em que realmente conheceu um pouco de falência, e foi assim continuamente até um momento capital, que foi o momento do Renascimento, onde surge o humanismo, onde substitui o homem pela figura central de Deus nesse aspecto, pelo antropocentrismo, e isto colocou o homem no centro do universo. Por isso é que o Renascimento também recupera muito dos gregos e dos romanos, principalmente os gregos, principalmente para pôr o homem no centro. É esta tal ideia que caracterizou o Renascimento. Ora, porque aquilo que eu tinha dito, e volto a reforçar, é que embora comumente se chame a Idade das Trevas, a Era Medieval não era assim tão sombria, porque a verdade é que esta Era das Trevas descreve com mais precisão um período desde o final do Império Romano até este 1318, 1320, mais coisa, menos coisa, não é? Portanto, a Idade Média, ou Era Medieval, foi um período na história que teve repleto de literatura, de carnavais, peças e mesmo outras atividades culturais. Sem mencionar, porque já também convém ressalvar e reforçar novamente, que tínhamos cristãos incrivelmente devotos que disseminaram a fé e a filosofia. Nessa altura a filosofia era ciência, e que de forma a enraizá-las e por causa da sua forte devoção a Cristo, né, tiveram sempre estas missões. O próprio Santo Agostinho, que esteve no Norte da África, foi tremendamente importante para disseminar a fé católica naquela zona. Mas isto, de certa forma, é como eu estava a dizer, não faz grande justiça caracterizar a Idade das Trevas como uma idade absolutamente sombria.
e nós já vamos perceber qual foi o momento que até foi bastante capitular para se interromper e para esta Idade das Trevas, ou Idade Medieval, ceder a sua temporalidade para o tal Renascimento. E vamos ver que é um momento que foi um momento verdadeiramente decisivo, um momento até bastante semelhante com aquele que nós estamos a viver e que vivemos, que é o momento que foi a crise da peste negra, que isso foi verdadeiramente capitular, porque uma crise de saúde disputou uma crise económica, e a crise económica uma crise política, e depois algo teve que morrer para ressurgir algo. É evidente que todas as estruturas do tecido social na altura ficaram estupidamente abaladas precisamente por causa dessa crise, e nós já vamos ver com mais detalhe, não é? Basta pensar, conseguimos chegar rapidamente a diferentes conclusões, desde o facto de muitas mortes levarem a questionar a fé católica, do facto até de o ter que se pagar mais porque as pessoas morrem mais, portanto, tipo, a mão de obra tem que ser significativamente mais valorizada pelos senhores feudais, e depois quando se retomou a normalidade, a tentativa de retomar para a normalidade naturalmente que provocou revoltas campesinas, mas tudo a seu tempo já vamos ver já vamos ver isto com mais detalhe. Agora, naturalmente que na continuidade da caracterização e do porquê disto se chamar Idade das Trevas, porque reforço a relevância que tem indagar devidamente estas definições que são dadas pelos diferentes historiadores. Isto deve-se precisamente porque, em várias razões, naturalmente, mas quem foram os autores que disseram, ou pelo menos fizeram aqui um pouco, solidificaram e cimentaram um pouco esta definição. Ora, eu fiz aqui uma pesquisa muito breve para tentar-vos descrever isto com mais exatidão. Então, em 1469, o bispo Giovanni Andrea usou o termo Media Tempestas, para se referir a um período que separava a época dele da época do Império Romano. Ora, noutras palavras, não é? Ele falava de um tempo médio, ou tempo do meio. Era assim que ele dizia. Esta expressão foi retomada noutras ocasiões e posteriormente daria origem ao tal conceito de Idade Média. Ou seja, estão a ver de onde é que estão as raízes, mais concretamente dito, do verdadeiro termo de Idade Média, porque nós precisamos de perceber, é verdade que o Zeitgeist, né, o estado de espírito da época, diverge significativamente entre o período da Idade Medieval para o do Renascimento, mas também é importante perceber porque é que se chama Idade Média, porque seguramente, se nós formos a ver, desde que Cristo nasceu, esta Idade Média não está propriamente no meio de nada, portanto ainda usamos estas referências que estão presas a este tipo de temporalidade destes autores. Eu acabei de citar um de 1469 que olhou para trás e ele, naturalmente, que em 1469 este Giovanni Andrea era contemporâneo, ou seja, era a modernidade da altura. Portanto, isto foi uma grande complicação, que é que definir o que é ainda hoje, definir o que é moderno, o que é pós-moderno. Isto é quando é que começou a modernidade, por exemplo. Há quem diga que foi depois da Guerra Fria, mas ainda prolonga. Há quem já fala em pós-modernismo, pós-estruturalismo. Portanto, isto interessa-me reforçar neste episódio esta particularidade, porque isto vai estar bastante presente, não só daqui para a frente, mas mais concretamente quando chegamos aos períodos mais contemporâneos, século XIX, século XX, e quando estivermos por aí já vamos perceber que todos estes movimentos estão devidamente caracterizados por este tipo de terminologias temporais. Portanto, é importante começar a habituar-nos já a fazer este tipo de exercício de entender quem é que está a cunhar estes determinados intervalos de tempo. Ora, no século XVII, já estamos a falar do século XVII, o historiador e filólogo francês Charles de France Ducange, que nasceu em 1610 e morreu em 1688, vejam só, estamos a falar do século XVII. No ano de 1678 passou a usar a expressão medium aevum, no seu livro Glossarium Medium et Ephalmae Latinatius, que é o traduzido, né, mais concretamente para Portugal, o glossário latim da Idade Média e Moderna. Vamos ver aqui que já entra o moderno, naturalmente que ele em 1600, século XVII, estamos a falar da modernidade dele. Após Ducange, foi a vez do historiador alemão Christopher Cellarius, o qual escreveu em 1688 o livro Historia Mediaeva a Temporabis Constantini Magni en Constantinopla a Turquis Captam Deducta.
o livro, eles usam isto tudo em latim, mas o livro, basicamente traduzido, diz o seguinte: História da Idade Média, do tempo de Constantino o Grande até à queda de Constantinopla pelos turcos. Ora, a Idade Média, nós estamos, a Constantinopla cai perante os turcos, não é? Em 1458, mais concretamente. Portanto, ele aqui até faz este avanço de não só pôr a Idade Média a finalizar para o Ocidente, a finalizar no século XIV, em 1320, e depois ainda faz este acrescento de simbolizar a queda de Constantinopla também como a queda derradeira do Império Romano, neste caso, do Império Romano do Oriente, para o século XV. Portanto, vemos mais uma vez este tipo de termos a serem referidos pelos historiadores e filólogos, não é? Portanto, ao longo do século XVIII e do século XIX, o conceito de Idade Média foi ficando cada vez mais comum, até passar a ser habitual usá-lo e até ser tipo a caracterização como um momento aceite para definir essa época em concreto. Portanto, entretanto, houve um problema que se percebeu, que foi a imagem negativa que se passou a ter do período medieval. E por isso é que eu fiz questão de reforçar no início do episódio que esta conotação negativa em oposição a uma conotação positiva é um pouco aquilo que nós pedagogicamente acabamos por herdar quando estamos a utilizar este tipo de caracterizações. Porque por um lado estamos a dizer, aquilo era a Idade das Trevas, depois veio o Renascimento e depois veio o Iluminismo, sendo o Iluminismo naturalmente um simbolismo para a Idade das Luzes. Ora, isto está errado, porque a Idade das Trevas não precisa concretamente ser uma idade de estagnação, de retrocesso, de impedimentos, de obstáculo, em que se queimavam bruxas e em que se incendiavam pensadores. Muito pelo contrário, é evidente que há alguma legitimidade nestas afirmações, de quem as faça, evidentemente, porque houve momentos episódicos que foram caracterizados desta forma, mas fomos a ver bem, o Iluminismo também termina com o ex-libris do Iluminismo, de certa forma também acaba por ser a Revolução Francesa, onde houve uma guilhotinagem em massa, não é? Não só de pessoas monárquicas relacionadas com a monarquia, como também pessoas intimamente relacionadas com a Revolução, como o Robespierre, inclusivamente. Portanto, há sempre momentos episódicos negativos e momentos positivos em todo o tipo de conjuntura temporal. O que não faz justiça é simplesmente abreviar tempos com estas caracterizações que depois têm esta sonoridade interna de efetivamente criar algum tipo de preconceito. Portanto, é muito importante efetivamente esclarecer isto devidamente antes de podermos avançar, porque o termo Idade das Trevas surge no século XIV. Idade das Trevas surge no século XIV com o escritor, poeta, filósofo e tradutor italiano Francesco Petrarca, e esta é uma figura maior da literatura italiana, logo a seguir a Dante, logo à frente de Dante, sendo Dante mais preponderante, evidentemente, mas Petrarca é bastante importante citar dentro da literatura italiana. Ora, o Petrarca originalmente concebeu esta ideia para se referir à pobreza literária do período medieval. Portanto, esta é a opinião dele, porque era um admirador da literatura greco-romana. Aliás, há episódios do Petrarca de se ajoelhar perante acho que era outro filósofo qualquer que lhe trouxe umas traduções de uns livros de Aristóteles ou assim. Portanto, isto é a ideia que ele tem relativamente de chamar a Idade das Trevas relativamente à literatura, mais concretamente falando, porque ele era um grande admirador da literatura grega e da literatura romana. Portanto, o Petrarca julgava que os escritores e literatos medievais pouco contribuíram no desenvolvimento da literatura europeia num período de quase 10 séculos. É daqui que surge este conceito da Idade das Trevas. Portanto, com este intuito, não é, para o Petrarca, o qual viveu no início da fase do Renascimento, é preciso lembrar, não é, que ele vive de 1304 a 1374, portanto ele vive mesmo naquele início, não é? No século XIV, com a redescoberta e revalorização da cultura greco-romana, não é? Aquilo era um momento de luz para ele, naturalmente, porque enquanto o medieval foi um momento de trevas, o momento do Renascimento para ele era algo iluminado, porque ele era um alto admirador da literatura grega. Portanto, o pintor Rafael Sanzio, né, o Rafael, que se referia à arte medieval, a chamada de arte gótica, sendo que a palavra gótico vem do nome do povo godo, um dos povos considerados bárbaros pelos romanos. Logo, essa noção de gótico estava atrelada a esse conceito de bárbaro. De facto, o Rafael, né, considerava a arte gótica bruta, rude, sombria, não é? Possuindo falta de beleza, curvas, elegância e charme como na arte greco-romana, não é? Isto para a arquitetura.
Além do facto que a arte gótica era bastante influenciada por motivos cristãos, principalmente na pintura. Portanto, nós estamos a ver aqui como figuras ligadas com a arte e com a arte, mais geralmente falando, porque já falamos de um exemplo na literatura e outro exemplo na arquitetura, de que eram preconceitos pessoais devido a uma admirações singulares para com a cultura grega. Portanto, não é um preconceito que acabou por nos dar este conceito que nós utilizamos agora de chamar Idade Medieval de Idade das Trevas. Deve-se fundamentalmente, se calhar, a estes dois artistas. Portanto, é só para reforçar aqui que não é muito justo nós pensarmos na Idade Medieval como Idade de Trevas e fazer esta oposição. É necessário realmente dizer isso. Porque isto leva-nos a outra questão filosófica também muito antiga, mas igualmente válida, que é tentar definir o que é progresso. Ora, porque se o Renascimento é uma luz e a Idade Medieval é a escuridão, então aqui temos que conceptualizar que houve algum progresso deste momento para o outro. Houve algum tipo de melhoria significativa, porque um renascer é um ressurgir e tem toda esta conotação positiva em contradição do momento antecedente, que é tão negativo, que é trevas, escuridão, bruto, rude, não é? Falta de beleza, curvas, como aos gregos, ou o que seja. Portanto, muitos partidos políticos até dizem-se progressistas, não é? Portanto, esta questão do progresso é todo um debate que poderia ter um ângulo episódico, não é? Nós podemos simplesmente fazer um episódio a falar e a debater o que é progresso, se efetivamente fica marcado ou caracterizado por avanços na medicina, avanços na qualidade de vida, avanços na intelectualidade, avanços na sabedoria. Depois podemos entrar aqui por vários pontos de vista, inclusivamente o ponto de vista que também eu acho que é igualmente válido, que é o facto de um sem-abrigo hoje ter acesso a mais informação que um Da Vinci, ou pelo menos saber coisas que o Da Vinci nunca simplesmente sonhou, não é? O Da Vinci sonhou em pôr um avião no céu, um sem-abrigo hoje, e quando digo sem-abrigo não é na utilidade pejorativa da palavra, é simplesmente para determinar a pessoa que sem posses, privada de posses ou privada de oportunidades, é só para simbolizar este tipo de imagética. Quer dizer, ele olha para o céu e vê aviões. Isto para o Da Vinci era absolutamente inconcebível. Portanto, logo por aí existe aqui uma espécie de legado intelectual, ou pelo menos não é necessariamente intelectual, mas um legado de veracidades e de conhecimentos e de desconstrução de ilusão e de transformação de potencialidade que atravessa, não é? Tem uma espécie de travessia geracional. Portanto, os nossos filhos vão seguramente conviver com tecnologia que lhes vai providenciar realidades que nós hoje não conseguimos conceber sequer. Portanto, logo por aí nós já estamos em desvantagem relativamente aos nossos prolongamentos. Portanto, o progresso poderia envolver todo este tipo de discussão, não é? Até o próprio facto de, quando os partidos políticos se colocam aqui nestas ideias de progressistas e de progresso, deve-se precisamente a esta ideia de avanço, nesta ideia de melhoria, nesta ideia de evolução, não é? Sempre para tentar este tipo de sinónimos pictóricos na nossa ideia, não é? Na nossa cabeça. Portanto, os slogans de sucessivas campanhas, não é? Convocam precisamente estes países a avançarem, a serem modernos. Aliás, inclusivamente no Brasil, a bandeira refere-se mesmo ao progresso como valor fundamental da nação, de continuidade. E é por isso que nós temos que nos perguntar, afinal, o que é o progresso? E porque é que ele é assim tão importante, não é? E se existem limites para o progresso? Porque se é verdade que nós somos completamente tecnológico-derivados ou tecnológico-centrados, no sentido de entender tudo o que tecnológico como boa bonança e abonatório, não é? Portanto, se nós temos tantas estas ideias, mas depois vemos que aqui tudo é feito de trade-offs, não é? De certa forma, porque de forma em que nós criamos uma grande dependência com a tecnologia e essa inteligência artificial, também acabamos por desconsiderar a própria sabedoria, que é totalmente humana, ou pelo menos o que é uma característica humana dessa sabedoria espiritual, Portanto, vemos que uma melhoria de um determinado aspecto pode provocar um decréscimo no outro, no seu antagonismo. Portanto, onde é que está o progresso nisto tudo, não é? E por vezes a palavra progresso, né, surge acompanhada por atributos, nomeadamente o progresso económico, o progresso social, o progresso tecnológico, como nós falámos, e noutros casos referimos ao progresso como valor ou ideologia, né, que é próprio de sociedades modernas ou desenvolvidas. Portanto, existe sempre esta conotação de utilizar progresso isoladamente ou progresso até de forma a tentar adjetivar determinadas características ou conjunturas, sejam elas sociais, económicas ou tecnológicas, mas em ambos os casos
a palavra progresso traz consigo uma conotação moral positiva, não é? Aliás, no dicionário da língua portuguesa, progresso significa marcha ou movimento para diante, desenvolvimento, movimento progressivo da civilização, aperfeiçoamento. Portanto, é preciso, efetivamente, debruçar-nos com calma, com ponderação sobre o que é que progresso quer efetivamente dizer e porque é que nós temos esta conotação moral positiva, porque somos nós que atribuímos os significados às palavras. As palavras são simples instrumentos, ou pelo menos uma simples ferramenta, não é? A linguagem é uma ferramenta que nós utilizamos para navegar as nossas percepções do real e para inquirirmos o fenómeno da realidade e o sabor da existência, com uma conotação um bocado mais poética. Portanto, a linguagem é isto, os significados, as palavras são vazias se não tiverem os significados que nós atribuímos. Por isso é que até existe uma grande dificuldade simplesmente na comunicação. Comunicação até deriva etimologicamente no fazer comum ou tornar comum. Portanto, existe logo aqui grandes disparidades num diálogo quando eventualmente as pessoas não têm os mesmos significados para as palavras que estão a utilizar ou para os conceitos que estão a tentar fazer comuns. Portanto, logo por aí nós vemos uma grande dificuldade neste aspecto, ou pelo menos vemos umas grandes fragilidades no diálogo, e vemos que é uma ferramenta que, apesar de ser-nos tão útil e de ser-nos tão intrínseca quase, não é? Temos levou-nos este avanço significativo, né? A nossa capacidade comunicativa é o que nos faz o que faz de nós aquilo que nós somos hoje, naturalmente, mas a verdade é que temos que nos debruçar sobre isto para efetivamente conseguir perceber não só esta oposição, este antagonismo entre a Idade Medieval e o Renascimento, mas como tudo na vida. Portanto, eu toquei neste assunto, não quero falar muito mais sobre ele, quero ir agora às conotações geopolíticas, ou pelo menos a esta grande crise que finalizou a Idade Medieval e que fez despolutar esta ideia de ressurgir e de renascimento, mas queria iniciar este tópico do que é o progresso precisamente para te convidar a fazer esta deliberação, sendo esse, se calhar, o exercício deste episódio, é para tu realmente pensar sobre o que quer dizer progresso e se nós efetivamente vivemos numa humanidade atualmente mais progressista ou que progrediu mais que as outras, e ver os prós e os contras relativamente a civilizações antecedentes. Onde é que eles ganhavam, onde nós estamos a perder, e onde é que nós ganhamos, onde eles estão a perder. Parece ser simples, parece ser superficial a resposta para esta questão, mas eu tenho a certeza que com a profundidade que tu quiseres eventualmente atingir, vais tornar este assunto bem mais complexo do que aquilo que aparenta, evidentemente. Mas isto é bastante pertinente perceber o que é progresso e mas porque mais que tudo a Idade Medieval é terminada precisamente com aquele momento capitular que foi o momento da peste negra, não é? Ora, a morte de 50 milhões de pessoas no século XIV marcou completamente a história da humanidade. E é evidente que a humanidade não poderia ficar indiferente a isto. Portanto, é natural que pelo menos um período não possa continuar depois de uma tragédia, depois de uma catástrofe tão grande. E nós, de certa forma, estamos a viver algo semelhante, no sentido que este coronavírus que veio assolar pelo menos a ideia de coronavírus, evidentemente, não é? Porque hoje em dia, né, também filosoficamente, não só filosoficamente, mas o que se diz é que nós vivemos numa era pós-verdade. É uma ideia filosófica, mas a verdade é que as informações são tão adulteradas e tão perspectivadas e não existe propriamente deontologia em nada. Nunca houve, também verdade seja dita, mas existe simplesmente uma manipulação. Portanto, nós não podemos ter certezas se efetivamente o coronavírus, o Covid-19, até para ser mais preciso com a linguagem neste caso, se foi aquilo tudo, ou se é isto tudo, ou se não é, quais foram se houve implicações ou voluntariedades que antecederam esta circunstância, ou se eventualmente houve simplesmente uma consequência natural e com algum tipo de espontaneidade devido à rápida urbanização na China, etc, etc. Naturalmente que existem muitas outras particularidades virulentas e bacterianas, como o Lassa, o Ébola, o Marburg, acho que era assim que se chamava, mesmo a malária, o HIV, ou seja, nós, enquanto humanidade, nós sempre tivemos o MERS, o SARS, nós sempre tivemos este tipo de adversidades e de dificuldades, algumas bastante suspeitas na origem, outras que realmente foram consequência de negligências ambientais, de situações até em cenários bélicos e pós-bélicos que tornaram propício à propagação e disseminação de patologias nocivas para a humanidade. Portanto,
o problema é precisamente este. O problema é que ninguém está propriamente interessado em divulgar a verdade. Os interesses são sempre ocultos e subentendidos, portanto, mas uma coisa é certa, as coisas não vão regressar ao que antecedeu o coronavírus, não é? Evidentemente. Da mesma maneira, nesta circunstância, as coisas não iriam regressar ao que antecedeu a peste negra, porque era impensável ignorar a morte de 50 milhões de pessoas no século XIV, não é? Portanto, 7 mil morriam diariamente no Cairo, na mesma epidemia que levou 3/4 dos moradores de Florença. Vejam só, esta foi a chamada peste bubónica, que foi uma doença mortal, que foi causada por uma bactéria disseminada através da pulga que era carregada por ratos em embarcações. Mas houve outros momentos insólitos em determinados episódios. Houve uma guerra em Génova em que catapultaram corpos, pelo menos é o que se diz, é o que se diz, ou pelo menos foi o que eu li, isto facilmente é verificável, mas catapultaram corpos contaminados com peste na esperança com a esperança que a peste não os contaminasse a eles, que contaminasse primeiro a cidade de Génova, matasse as pessoas de Génova, depois a população invasora, que eu já não sei se eram turcos ou se era, mas acho que eram turcos, entravam por Génova e não lhes afetava a eles. Evidentemente que afetou a todos, não? As pestes, ou pelo menos o mundo não é macrobiótico, o mundo é microbiótico, e dentro desse mundo reinado pelos micróbios e principalmente pelas bactérias, não vão propriamente olhar a ideologias, olhar a credos e a crenças, vão atacar tudo o que é humano e macrobiótico neste aspecto, não é? Mas como é conhecida, a peste bubónica ficou alcunhada de peste negra. Portanto, é esta peste negra que marcou este tal momento de desespero e de insalubridade que matou quase metade da Europa da maneira mais dolorosa que nós eventualmente podemos pensar ou pelo menos conceptualizar. Ora, o continente europeu, que já estava em guerra, sofreu fortes mudanças com o advento da epidemia, e isto obrigou à mutação de hábitos e de governos. Porque, como nós vamos ver, a crise de saúde evoluiu para uma crise económica e a crise económica evoluiu para uma crise política. Ora, com milhares de corpos apodrecidos na rua e a inexistência de um método viável e funcional de cura, o mundo religioso e autoritário da cristandade pós-gregoriana precisava de reformas. E foram essas as reformas que acabaram por surgir inevitavelmente, precisamente por uma fase de incredulidade relativamente ao cristianismo autoritário que caracterizava o período que antecedeu este momento de grande abalo à fé. Ora, originada na incubação da bactéria Yersinia pestis, no deserto de Gobi, isto é para tentar trazer aqui algum tipo de fundamento, pelo menos conhece mais facilmente a origem da peste bubónica do que a origem deste vírus que nos fez fechar as portas à economia e tudo. Mas lá está. Após séculos, a peste negra atingiu primeiramente a China e depois a Rússia, onde fez estragos consideráveis. E ao chegar à Europa, através de mercadores italianos que carregaram roedores acidentalmente nos barcos, a patologia encontrou um terreno estupidamente fértil, não é, para matar jovens e idosos de todas as camadas sociais, completamente indiferente ao que fosse. Agora imaginem o desespero que era viver neste tempo. Viver num tempo em que uma espécie de uma quarentena, e nós já estamos familiarizados com o que é que isso representa, porque todos nós passámos por períodos de confinamento, era uma quarentena em casas medievais, não eram quarentenas em casas que agora têm janelas. Estamos a falar de muitas delas que nem sequer pessoas estavam privadas da luz. Estamos a falar daquelas máscaras absolutamente sinistras que caracterizavam aqueles curadeiros. Estamos a falar de um momento em que os corpos iam todos atolhados, não havia condições de higiene, ou seja, era realmente assustador este momento e conviver diretamente com este tipo de visões apocalípticas. Quase aquela ideia do livro das revelações da marca da besta, na ideia até ao sétimo selo, da vinda do anticristo. Pronto, eventualmente ponderou-se isto tudo, ponderou-se realmente que estamos no final do mundo, porque como é que nós poderíamos assistir no mundo fortemente vincado no seu cristianismo, nós observarmos um cenário tão catastrófico. Evidentemente que nós acabamos por ponderar que pode ser o dia do juízo final está próximo, esse tal apocalipse está realmente próximo, pelo menos estamos a ser julgados pelo que tudo indica, não é? Portanto, a linguagem bíblica aliada a este cenário, naturalmente que levou a este descalabro psicológico em massa e esta revolta tremenda também. Portanto, logo após o fim dos piores surtos,
os efeitos da praga já eram sentidos na sociedade. Portanto, aqui nós evitamos, se calhar, debruçar-nos com muita exatidão sobre este período e o que é que caracterizou a peste negra. Relativamente existe a isso muita literatura e existe muito documentário, até que eventualmente uma pessoa pode consultar. Isto serve simplesmente para encaixar estes momentos todos, para revelar o que é que caracteriza o Renascimento e levar-nos ao pensador de hoje, que ainda não falámos sobre ele. Mas lá está. As reformas que foram feitas na sociedade, ou pelo menos chegaram a sentir na sociedade, uma das principais mudanças foi, naturalmente, a disponibilidade de trabalho e o aumento da concorrência de espaços, não é? Com toda a gente a morrer, muitas casas ficaram vazias, não é? É preciso pensar nisso. Portanto, reduziu-se o número de servos dos grandes senhores feudais. Portanto, isto fazia com que os senhores fossem pressionados a melhorar as condições e as recompensas pelo trabalho rural. E, como consequência, a noção de remuneração fortaleceu-se. Estas foram das primeiras características económicas, as particularidades económicas que foram imediatamente alumiadas com esta circunstância da peste negra. Portanto, ou pelo menos pós-peste. Ora, isto gerou uma mudança a longo prazo nas relações de trabalho na Europa, não é? Porque conheceu-se as possibilidades de melhoria, que até lá não eram concebidas. Antes só se concebia uma espécie de uma estagnação na carreira, não se conceitualizava uma progressão na carreira. Portanto, os trabalhadores sentiram quando os senhores começaram a voltar com os velhos hábitos do mundo medieval, e na medida que a população se recuperava, os senhores feudais, não é, voltavam a tentar utilizar as mesmas práticas, as mesmas metodologias que caracterizavam a Idade Medieval. Ora, a consequência disto foi drástica e houve um aumento considerável nas revoltas campesinas, não é? Portanto, no final do século XIV é comum haver inúmeras revoltas de camponeses para com os senhores feudais. Portanto, este período de instabilidade social gerou-se e foi um período bastante prolífero no final do século XIV. Ora, isto possibilitou o estabelecimento permanente das melhorias e das liberdades dos trabalhadores do campo, não é? Que já haviam presenciado o esvaziamento e o escoamento das cidades maiores no momento da peste, porque as pessoas durante a peste saíram dos grandes centros urbanos e foram todos para o campo. Muitas delas até estavam convencidas de que era precisamente por ser cidade que havia peste. Portanto, vejam só o revitalizar, não é? Destas funções, pelo menos destes ofícios, os ofícios do campo. Ora, outra consequência da tragédia, naturalmente, e que já tínhamos falado, foi a fragilização da moral da igreja, não é? Que não conseguiu conter a peste. Foi responsabilizada por não ter feito uma boa contenção da peste, com as suas preces, provavelmente. Porque eles diziam-se, não é? Naturalmente, como um portal de comunicação com o divino, não é? Logo, até Deus saiu como um vilão na situação de sofrimento e de incontáveis mortes. Portanto, além disso também é importante reforçar que com a morte de diversos padres, não é, havia locais na Europa em que simplesmente não se realizavam mais cultos. Portanto, isto até, segundo Lucien Febvre, foi um historiador francês ligado à escola dos Annales, no problema da incredulidade no século XVI, foi justamente a partir do século XV que se tornou possível compreender a existência de um ateísmo, algo que era inconcebível em séculos anteriores. Portanto, aqui estavam plantadas pelo menos as sementes para o ateísmo que nós hoje também sentimos, não é? Foi a falta, a irresponsividade, não é? Não sei se este termo existe, mas a falta de resposta do divino perante uma situação, perante um abalo terreno tão grande como é normalmente um vírus, ou pelo menos um vírus desta magnitude, não é? Portanto, outra das consequências foi o aumento da credibilidade daqueles que se tornariam os cientistas. Portanto, estava aqui feita estava aqui alicerçada um pouco esta ideia abaixo o padre, acima o cientista. Pelo menos o cientista ainda não estava devidamente desenvolvido, e evidentemente que isto é muito simplório, porque a Igreja continua a ter uma grande preponderância, não tanta como na teocracia da Idade Medieval, mas permaneceu como uma personagem principal na conjuntura política internacional e filosófica também, e nas impossibilidades, até nos obstáculos que foram desenvolvidos para com o método científico que caracterizou o Renascimento e este humanismo. Basta lembrar de Galileu, por exemplo, e de Copérnico, mas sim, foi aqui que ficou plantado e ficaram essas sementes. Agora, com esta caracterização deste momento tão definidor, é que nós podemos entender efetivamente porque é que se faz esta oposição de Idade Medieval para Idade de Renascimento, não é? Portanto, após o fracasso da fé, não é, no combate às doenças, foi a procura pelos conhecimentos objetivos que se tornou tão importante para o lento desenvolvimento
das ideias que culminariam nas revoluções do século XVII. Portanto, está aqui as sementes disso tudo. Ora, é neste período tão capitular, pandémico, e neste momento de crise de fé, nesta crise económica, nesta crise política, não é? Nas revoltas dos campesinos contra os senhores feudais, que quase que antecedem os momentos do proletariado contra a burguesia, é que surge um homem que foi absolutamente fundamental para iniciar este período de renascimento, e é isso que nós vamos falar aqui. Vamos falar sobre o pensador de hoje, que acaba por encapsular e caracterizar devidamente este momento tão definidor da história da humanidade, é o Erasmo de Roterdão. O Erasmus nasceu em 1466 e morreu em 1536, portanto nós estamos a ver que foi aqui no século XV e do século XVI. Foi ele que acabou por proludiar um pouco o pensamento que se tornou geral e apesar de o Renascimento ter nascido em Itália, nós sabemos de alguns autodidatas italianos, o Erasmo de Roterdão é o que melhor define, de certa forma, pelo menos na minha opinião, não é? Que ele é até aclamado como o príncipe do humanismo, não é? Portanto, acaba por definir um pouco o Zeitgeist. O Zeitgeist, mais uma vez, o estado de espírito da época, acho que é uma palavra alemã que caracteriza bem, de certa forma, o pensamento, a racionalidade, aliada à espiritualidade que se vive numa determinada época. E eu acho que a obra dele acaba por definir, na generalidade, o pensamento que predominava neste momento considerado como o Renascimento. Ora, o Erasmo de Roterdão foi um teólogo e escritor holandês, de Roterdão mais precisamente, e foi a personagem maior, se calhar, do humanismo cristão. Ora, ele dedicou praticamente toda a sua vida à causa da reforma interna da Igreja Católica, porque o seu sonho era precisamente ter uma Europa espiritual unida, com uma língua comum, aproximando todas as pessoas. Vejam só o sonho, ou pelo menos a utopia que motivou o trabalho do Erasmus. Por isso é que nós chamamos Erasmus quando uma pessoa vai de Erasmus, não é? Por causa dele e deste espírito que ele tem, que é de ter a Europa unida. Pronto, também uma pequena curiosidade para explicar o porquê de nós chamamos Erasmus. O Erasmus posiciona-se contra a construção da filosofia com base no aristotelismo escolástico, que foi aquilo que nós falámos até mais concretamente com o Tomás de Aquino. Ora, ele acredita que o objetivo da filosofia é conhecer-nos a nós próprios, não é? Seguindo os passos de Sócrates, e não propriamente da objetividade racional do Aristóteles, que tinha sido conciliada com o cristianismo com o Tomás de Aquino. Ora, conhecer-se a si mesmo é atingir a sabedoria que está ligada a uma vida religiosa cristã. Ora, para ter a sabedoria, as pessoas não precisam de grandes aprofundamentos filosóficos. Basta, por exemplo, a leitura e o entendimento de poucos livros que para ele se baseavam ou andavam à volta dos Evangelhos e as Epístolas de Paulo. Paulo o Apóstolo, não é? Até há muitos historiadores que dizem que o cristianismo se devia chamar paulinismo porque Paulo foi tão responsável pelas conversões de cristãos. Ora, através do entendimento destes livros pode-se retornar à verdadeira natureza do cristianismo, ou seja, podia-se renascer. Daí esta tal ideia. Mas o Erasmus, como nós vamos continuar aqui a verificar, até no seu livro, que era o Elogio da Loucura, nós verificamos que ele fazia muito este esforço de conciliar fé e razão, mas não dar grande preponderância à objetividade. E fazer bem e alumiar bem essas duas particularidades da filosofia. É para te conheceres a ti próprio. Deus é para Deus, para entender o todo, para entender tudo. Isto eu relaciono muito, ou pelo menos faço um paralelismo muito grande com o pensamento, não é necessariamente com o pensamento do Erasmus, mas vai dar tudo um pouco ao mesmo na ideia dos Upanishads, no hinduísmo, com o Brahman e o Atman. Um pouco esta ideia do Brahman está em todo lado, pronto, esta ideia de Deus como o grande, mas a filosofia numa espécie de retornar dos gregos e dos romanos. Ora, para que esse renascimento e o retorno aconteçam, é necessário rejeitar tudo o que foi criado pelo poder eclesiástico. Esta também foi uma grande mensagem do Erasmus, que foi repudiar toda a materialidade que caracterizava a Igreja Apostólica Romana. Portanto, ele é um crítico até bastante ácido da Igreja do Vaticano, mais concretamente dito. Portanto, ele acaba por proludiar até o Martinho Lutero, o calvinismo e um pouco todos os protestantismo, porque ele é o primeiro verdadeiramente a dizer que é preciso uma reforma religiosa. Ora, para o Erasmo, o cristianismo tinha que voltar às suas origens, ou seja, ao entendimento das verdades simples que os evangelhos elucidavam e mostravam. Portanto, o caminho da sabedoria e da salvação para ele era simples e passava pela esperança.
pela caridade e pela fé sincera. Isto é quase um regressar àquelas ideias máximas dos dominicanos e dos franciscanos, que até tinham não é tão assertivo no sentido de castidades e de castigo do corpo, mas acaba por voltar um pouco a essas verdades básicas, deixar todas essas materialidades, não é? Portanto, o espírito cristão, para ele, não estava nas roupas eclesiásticas ou numa espécie de alimentação, mas sim na sensibilidade, na emoção e na compreensão. Ora, o cristão, segundo o Erasmus, pode encontrar tudo isto lendo e interpretando a Bíblia, e é da leitura das Sagradas Escrituras que vai renascer o verdadeiro cristão, ou seja, que vai renascer a verdadeira natureza humana. A Bíblia é a fonte do cristianismo e nela deve-se beber a água do renascimento. Portanto, nós estamos a ver aqui um Erasmo de Roterdão absolutamente indignado com o estado da religião naquele momento, ou pelo menos com o estado da Igreja nesse método. Portanto, ele surge precisamente numa voz de subversão e de indignação relativamente à Igreja, e ele apresenta a intelectualidade que efetivamente questiona a Igreja como autoridade teocrática e abre a porta a esta ideia de renascimento e solidifica ainda mais a presença do novo espírito da época, nomeadamente o espírito do renascimento e do ressurgir, porque até o cristão tem que renascer depois deste momento tão capitular, até que foi o momento pandémico da crise da peste negra. Portanto, o Erasmus foi fundamental por isto, e por isso é que nós estamos a concluir o episódio falando da obra dele, porque no seu livro, no Elogio da Loucura, ele utiliza, primeiramente é uma obra marcada pelo sarcasmo e pela sátira também, mas ele instrumentaliza este tipo de linguagem, esta tipologia estilística, precisamente para demonstrar o declínio da moral religiosa da sua época. Olha, para ele loucura é o que movimenta a vida, ou seja, é a mentira que dá sentido à existência. A nossa sociedade e nós mesmos temos por base a mentira e a ilusão, e são elas que encobrem a dura realidade em que vivemos. Elas tornam a vida mais atraente. Isto, fazendo referência àquilo que eu disse anteriormente, de que acabou por caracterizar este momento que nós estamos a viver do coronavírus. Ninguém saber o que é que está a acontecer verdadeiramente, ou poder dizer com confiança e com convicção. Porque nós estamos a passar por um momento bastante semelhante àquele que caracterizou a peste negra, ou pelo menos um momento seguinte à peste negra. Não tão fatídico, evidentemente, mas a nível de incredulidade institucional, em nível de subversão, em nível de polarização, de divisão até no imaginário coletivo, é bastante semelhante. E nós sabemos precisamente que estes momentos históricos de grande conturbação política fazem que fundamentam e alicerçam nas sociedades diferentes escolas de pensamento. Basta nos lembrar dos episódios antecedentes em que nós falámos na China, na escola dos 100 pensamentos, na morte do Alexandre Magno, que teve como consequência aquelas escolas todas filosóficas de cinismo, epicurismo, estoicismo e ceticismo. Portanto, neste momento de pós-peste negra, não é? Nós estamos a ver aqui verificou-se um momento semelhante de crise política que necessitou de uma resposta intelectual, e hoje em dia acabamos por ter exatamente o mesmo. Hoje em dia estamos noutra grande crise política, numa crise social, numa crise existencial quase, na espécie, mais uma, e precisamos de respostas intelectuais que consigam acomodar este cinismo, consigam acomodar esta dificuldade de acreditarmos em instituições, da dificuldade de se perceber se efetivamente há pessoas interessadas em nos providenciar verdades ou simplesmente nos providenciam diferentes perspectivas e percepções, se é este tipo de mentira, deste elogio da loucura que o Erasmus tão lucidamente falava aqui. Porque é nas ideias do Erasmo que estão as bases do protestantismo de Lutero, mas sob um determinado ponto de vista o Erasmo discorda de Lutero, que é no livre-arbítrio. Ora, para Erasmo, na liberdade está a força de vontade humana, e através dela o homem pode procurar a salvação pelo seu próprio mérito. Isto quase meio sartriano, do primeiro existência precede essência, quase no sentido de primeiramente existo, portanto sou condenado a ser livre. Quase que também consegue preludiar um pouco este pensamento, que é um pensamento do século XX. Portanto, vemos aqui um homem que trouxe-nos bastantes respostas, não é? E é preciso dizer que, embora ele fosse um clérigo e profundamente cristão, o Erasmus de Roterdão passou para a história por se opor ao domínio da Igreja sobre a educação, a cultura e a ciência.
Portanto, a influência religiosa vigorou praticamente sem contestação durante toda a Idade Média no Ocidente. E ainda no tempo de Erasmus era preciso ousadia para ir contra ela. Portanto, imaginem o exercício que foi de resistência e de subversão intelectual dele contestar a Igreja Católica e a instituição católica. Não é para qualquer um, porque esta ousadia individual fazia parte das atitudes que em número crescente de intelectuais começavam a enaltecer no período de transição para a Idade Moderna, e entre eles, nomeadamente, este filósofo, Erasmo de Roterdão. Portanto, o pensamento nascente defendia a liberação da criatividade e da vontade do ser humano, em oposição ao pensamento escolástico, segundo o qual todas as questões terrenas deviam se subordinar à religião, por aquela idade da cidade do homem e a cidade de Deus. Portanto, é essencial falarmos sobre o Erasmo e verificarmos até a obra do Erasmo por causa do paralelismo tão exacerbado que existe no momento que nós estamos a viver atualmente, e é aprender com a história e perceber o que aconteceu naquela altura para entender, para até conseguir perceber não só o que está a acontecer agora, mas o que vai acontecer posteriormente. Mudam se calhar os elementos sistémicos porque nós temos mais tecnologia e isso tudo, mas a intelectualidade está a ter uma mutação, está a ter uma transformação, e basta verificar como o Erasmus acabou por vozear um número considerável de pessoas que se opunham à influência escolástica, à influência teocrática e esta crise de dimensões estupendas, até multidisciplinares, crise económica, política, religiosa, como nós vimos, não é? Portanto, foi aqui que surgiu efetivamente o antropocentrismo, que era o que nós tínhamos falado no início do episódio, que é o predomínio do humano sobre o transcendente, porque este era o eixo da nova filosofia, não é? Portanto, pode ser que o eixo desta filosofia, isto também é uma pergunta do episódio, por assim dizer, é que o antropocentrismo se calhar vai haver um tecnológico-centrismo, no sentido em que o próximo passo do Sapiens Sapiens será esta transmutação, ou esta transfiguração em Homo Deus. Portanto, pode ser que este esteja o eixo da nova filosofia, da fusão ou da união da máquina com o homem. Pode ser disto que nós estejamos a falar por causa deste momento pandémico que nós vivemos e desta crise intelectual que nós estamos a ter em praticamente todos os níveis. Esta ideia de machine learning entra um bocado aqui. Portanto, se nós olharmos para este conjuntura temporal, né, foi assim que ficou conhecido como humanismo, né, porque a palavra derivava da expressão latina studia humanitatis, que se referia à aprendizagem nas universidades de poética, retórica, histórica, ética e filosofia, entre outras disciplinas, né. Portanto, elas eram conhecidas como as artes liberais porque se acreditava que dariam ao ser humano instrumentos para exercer a sua liberdade pessoal. Portanto, queria concluir este episódio precisamente para te perguntar, para tu contribuires com a investigação relativamente ao paralelismo entre esta época que eu estou a falar agora e a época atual que nós estamos a viver, e tentar realmente conjuntamente perceber que centrismo é que vem aí e que disciplinas é que vão ser exaltadas, quando nesta época, por exemplo, foi a poesia, a retórica, a história, a ética, a filosofia. Naturalmente que é muito imediata o pensamento da resposta de que eventualmente irá gravitar ali à volta da inteligência artificial, programação, comunicação tecnológica, design, web design, um pouco por aí, tudo o que tem a ver com esta tecnologia. Não penso que esteja muito longe disso, mas perguntava-te para eventualmente me comunicares o que é que tu julgas relativamente a isto, para eventualmente podermos ter um debate sobre esta situação. E este foi um episódio que serviu para conjunturar historicamente o momento que nós vamos falar nos próximos episódios, naturalmente, que é o período do Renascimento. Espero ter elucidado. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que queiras partilhar, já sabes, é por ti que eu faço isto, evidentemente, primeiramente por mim, depois por ti, mas também estás conceitualizado na resposta deste programa, evidentemente. Portanto, essa participação e essa partilha são essenciais para a justificação desta iniciativa. Portanto, vou concluir como sempre concluo: ser uma chama sem parecer selo, e vemo-nos no próximo episódio.